Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa de gastronomia do Alto Tietê. Eu sou a chefe Carol Galindo e esse é o Mistura Boa. Vamos cozinhar com a gente hoje. E no programa de hoje, a gente vai fazer um prato muito conhecido nos comerciais por aí, né? Nos comerciais, não comerciais de TV, mas nos pratos comerciais, nos PFs, tradicionais PFs, a gente vai fazer um bife a cavalo. Então eu vou ensinar vocês a fazerem o bife no ponto perfeito, deixar o tempo de descanso para a carne ficar no ponto certo no meio, sem ficar ressecada. Vamos fazer também um ovo frito, porque parece que é fácil, mas ovo frito não é fácil de fazer. Tem algumas dicas aí, algumas técnicas para você deixar a gema cremosa e não crua, e a clara não muito seca, parecendo um plástico. E vamos fazer de quebra também os chips de batata doce para completar esse nosso prato de hoje. Beleza? Bora lá então? Vamos começar pela carne. É muito importante que a gente entender como lidar com a carne para a gente poder ter um cozimento perfeito, tá? Aqui eu tenho bife de contrafilé. Esse bife aqui, ele tá cortado com mais ou menos um dedo, tá? Então a gente pede lá no açougue para eles fatiarem pra gente nessa espessura aqui, ó. Não muito alto, como se fosse para fazer no churrasco, e também não muito fino, tá? Aquele muito fininho é difícil de você fazer na frigideira e você manter a suculência dessa carne, tá? Uma outra dica muito importante é tirar esse bife da geladeira antes da gente temperar e antes da gente grelhar, tá? Por quê? Porque se ela estiver muito gelada, na hora que ela for para a frigideira, ela vai suar muito, ela vai transpirar. E aí ela vai soltar líquido, vai baixar a temperatura da nossa panela, e aí com isso vai fazer com que ela solte os líquidos, os sucos da carne que tem lá dentro, tá? Muita gente acha que aquilo é o sangue da carne, mas na verdade não é. São os sucos, né, que tem dentro da própria fibra da carne, que elas soltam quando a gente vai fazer grelhado e a temperatura não tá muito alta. E aí faz com que essa carne ela fique seca. Então a gente põe na boca e fica só aquela fibra sem a suculência, sem esse líquido que é característico da carne, certo? Então a gente já fez isso, então eu já deixei esse bife aqui fora da geladeira por uns minutinhos e agora eu vou colocar nele apenas um pouquinho de pimenta do reino e não sal, tá? Vamos ralar aqui, ó, quem tiver condições, né, tiver aí um moedor, moe na hora, tá? A pimenta. Deixa eu pegar aqui um outro. E vamos fazer a mesma coisa com esse outro bife aqui. Por que que eu não vou colocar sal agora, nesse momento? Pelo motivo de que o sal, ele vai desidratar essa carne, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a entrar na fibra e vai tirar o líquido que tem dentro dessa carne. Então, tá vendo, ó, que ela tá extremamente fresca? Se eu coloco sal aqui, ela vai começar a chorar. A gente fala que essa carne vai começar a chorar. E vai acontecer a mesma coisa que eu disse que a gente tem que tomar o cuidado na hora de fazer esse bife na frigideira. A gente não pode deixar com que os sucos da carne que estão dentro dessa fibra, eles saiam durante esse processo de cozimento da carne. Então, se eu coloco sal agora,
ela já vai começar a desidratar essa carne agora. Então a gente acaba perdendo também essa suculência e caindo no erro e fazendo um bife seco, tá? Ressecado. Ó, coloquei aqui a pimentinha, tá? Nos meus 2 bifes e aí eu vou deixar ela um pouquinho aqui pegando esse temperinho. A pimenta do reino, o que ela vai fazer? Ela vai penetrar na carne e já vai começar a aromatizar essa nossa carne. Então, quando a gente fritar esse bife, a gente vai colocar o sal e aí os dois vão completar o sabor, tá? Então, não se preocupem que a nossa carne não vai ficar sem sal, beleza? Uma coisa que eu já deixei aqui preparada pra gente poder fazer também o nosso bife é uma cebola, tá? Então, bife a cavalo acebolado, bife acebolado vai ficar perfeito. Então, eu peguei a cebola e cortei aqui, ó, bem fininha, tá? Fatiei bem fininho aqui essa cebolinha pra gente poder finalizar o nosso bife e tirar todos os sabores da frigideira também nessa cebola que vai completar o sabor perfeito do nosso bife, certo? Enquanto esse bife aqui fica uns minutinhos pegando esse saborzinho, o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma batata doce, a batata doce, né? Pra gente poder fritar. Então já vou colocar aqui um óleo para esquentar. Deixa eu só pegar aqui o óleo, porque a gente vai começar pela batata doce. E aí eu vou laminar também essa batata para fazer chips, tá, gente? Então eu tenho aqui um instrumento que a gente fala que é uma mandolim, tá? Que ela ajuda a fazer fatias bem fininhas. Mas se você não tiver na sua casa, você pode fazer também cortada na mão. Só tomar bastante cuidado para não ficar muito grossa, porque senão ela não vai ficar crocante aqui no nosso óleo, tá? Então vamos fatiar aqui. Sempre com cuidado com a mão, tá? E aí, ó, a gente tem fatias bem fininhas aqui da nossa batata doce. Essa batata eu já tinha lavado e eu vou deixar com a casca porque além de ser muito nutritiva a casca da batata doce, vai dar um charme diferenciado para a nossa fritura também, né? Para nossa produção. Uma coisa que é legal a gente fazer da batata doce, é legal a gente ressaltar, é que ela é mais sequinha do que a batata inglesa, a batata asterix, né? Até aquela batata que a gente faz purê, que a gente cozinha. Então isso garante melhor uma fritura mais sequinha, tá? Uma dica para fazer a batata doce sequinha e não encharcar é que o óleo ele tem que estar numa temperatura um pouquinho mais baixa do que a temperatura do óleo da batata inglesa, tá? Justamente porque a batata doce ela tem menos água, então ela vai fritar por igual. Então ela vai fritar mais lentamente. Então a gente coloca ele numa temperatura um pouquinho mais baixa. Como que eu vou fazer esse teste? Vou deixar já aqui, ó, enquanto eu vou fatiando, uma rodelinha de batata doce ali. Quando eu perceber que ela começou a fritar, daí eu já baixo o meu fogo e começo a fritar o restante, tá bom? Então vou ficar de olho aqui, vou terminar de laminar as minhas batatas. E a gente já volta para ver o resultado dessa nossa batata doce. Até já já! Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui na Rede Alto Tietê às 7 da noite. Se você não assiste pelo canal 527 da Claro, você pode assistir também pelo YouTube, mandar o link para o seu amigo, deixe o seu comentário. Celebrando com Gil Fuentes. Toda quinta-feira tem um programa novo. Eu espero por você.
Você já ouviu falar no açaí fruta brasileira? Pois é, agora ele está com novos sabores e vai agradar a todos os paladares, principalmente o da criançada. O primeiro é o gelato de chiclete, aquele tutti-frutti irresistível com gostinho de verão. O segundo tem gostinho de infância, o gelato de algodão doce, parece que desmancha na boca. Agora, se você ficar na dúvida, que tal juntar o algodão doce com chiclete? Aí sim você vai ter o gelato de unicórnio, nosso terceiro sabor. Uma combinação perfeita. E por último, aquele sabor unânime que todo mundo gosta, creme de baunilha, leve, saboroso e vai bem com tudo. Ficou na dúvida, né? Que tal provar todos? Açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Voltamos e com chuva. Começou a chover aqui, tá um dia meio abafado aqui no Canto da Mata, mas é sempre assim, né? No finalzinho do dia chove, então vocês vão ouvir talvez raios e trovões aí. Então é normal, tá bom, gente? A gente tá no meio da mata. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o ponto da batata doce, ó. Ela começou a subir, tá vendo, ó? Vou só segurar aqui pra vocês terem uma noção melhor. Ela começou a subir, ó, e aí o óleo borbulhar e a lateralzinha dela ficar bem sequinha. Então esse é o ponto que eu preciso de temperatura do meu óleo, tá? Então agora eu vou colocar o restante aqui pra ir fritando e vou controlando sempre o fogão, tá? É muito importante a gente lembrar disso quando a gente for cozinhar. A gente cozinha com fogo também. Então se eu preciso manter a temperatura, eu preciso lembrar de sempre estar aumentando, baixando o fogo, para a gente conseguir ter um resultado uniforme de acordo com aquilo que a gente quer, tá? Então a panela certa é muito importante, a altura da boca do fogo também é muito importante. E tudo isso são coisas simples, mas quando você traz atenção para aquilo que você está fazendo ali na hora de cozinhar, ele te dá um bom resultado, tá? Olha que bonita que fica. E aí, gente, eu já deixei aqui separado um bolzinho e uma peneira para colocar dentro aqui, ó, com espaço entre um e o outro para escorrer a nossa fritura. Já falei para vocês algumas vezes aqui. É muito importante a gente escorrer a fritura numa peneira e não num papel absorvente. Por quê? Porque o papel toalha, papel absorvente, né, guardanapo que a gente coloca, ele rápido chupa essa umidade do óleo que tá saindo, fora o vapor, né, porque tá quente, e aí depois isso volta para nossa fritura. Aí faz com que a nossa fritura fique encharcada e fique mole, tá? Então sempre escorremos aqui, tá? Enquanto isso, eu vou colocar uma panela aqui para esquentar, pra gente já fazer o nosso bife, beleza? Eu escolhi essa panela aqui, gente, porque é uma frigideira, né, que a gente usa para fazer grelhados, que ela tem aqui na sua superfície, ela tem esses frisos, né, que vão deixar uma marca bem bonita na carne, mas não só isso, ela não vai transferir o calor tão diretamente, ela vai transferir o calor aqui, ó, mais nesses frisos, entendeu? Então vai fazer com que o nosso bife não chore tanto, né, quanto se ele tivesse em contato direto com toda a frigideira. Carol, eu não tenho essa panela, dá pra fazer? Dá pra fazer também, é só deixar ela bem quente, mas bem quente mesmo na hora de colocar o bife, certo? Vamos só esperar esquentar aqui, enquanto eu vou tirando essas batatinhas.
Ó, já tirei aqui umas batatinhas, ó. Troquei a panela pra gente já começar o nosso bife, tá? E aí, ó, a crocância disso, tá? Então fica bem crocante. Nossa panela já tá aqui, ó, saindo fumaça, tá vendo? Então agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar o meu bife, tá? Deixa eu pegar só uma pinça maior. Eu vou colocar o meu bife sem gordura nenhuma. Eu vou deixar com que a umidade, a gordura que sai dessa quantidade aqui, dessa camada de gordura que tem da carne, ela seja o suficiente para grelhar o nosso bife, tá bom? Daí eu vou colocar e não vou mexer, tá? A gente coloca e deixa. A gente vai deixar aproximadamente 3 minutos de cada lado, ok? 3 minutos de cada lado, mais 3 minutos de descanso antes da gente finalizar a nossa preparação, tá? Olha lá. Ó, vamos lá. Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu falei sobre ela soltar os sucos. Aqui o calor, ele tá vindo de baixo para cima, né? Então ele vai empurrando o líquido do cozimento da carne, o líquido aquecido. Quando eu sei que tá na hora de virar, quando ela começa a aparecer esse líquido aqui, ó, em cima, tá vendo? Estão conseguindo ver direitinho? Então é isso. Aqui o líquido chegou no meio da carne, a temperatura chegou no meio da carne e o líquido passou aqui e começou a subir. Agora o que que eu faço? Eu viro essa nossa carne. Espero acontecer a mesma coisa do outro lado, tá? Eita, olha a chuva. Aqui eu posso já colocar um pouquinho de sal, tá? Como ela já recebeu esse calor, eu vou colocar aqui, ó, só um pouquinho de sal. E o restante do sal eu vou colocar na hora de servir, tá? Sal, mais um pouquinho de pimenta. E aí, deixo mais, novamente, aproximadamente uns 3 minutos, até eu ver que o líquido já tá passando aqui na superfície de novo. O que significa que o calor já chegou na metade da carne. Então vai fazer com que a minha carne ela fique ao ponto. Ela vai ficar meio rosadinha no meio. Porque o líquido quente já passou de baixo para cima, viramos, depois o líquido gelado, ela estava gelada, de baixo para cima de novo. E antes de eu cortar essa carne, eu vou deixar o mesmo tempo de descanso. Vou colocar ela numa tábua, num prato, numa grade, como vocês preferirem. E vou deixar mais uma vez 3 minutos antes de eu cortar essa carne. Por que eu preciso deixar mais esse tempo de descanso? Porque esse líquido ele não está se movimentando por conta do calor. Então eu preciso parar essa carne, parar a temperatura, para ele ficar entre a fibra da carne. Senão, o que vai acontecer? Na hora que a gente cortar, esse líquido ele vai sair todo no prato e aí a gente perde a suculência. Então a técnica o pulo do gato, né? A dica é a gente trabalhar a carne fazendo com que esse líquido próprio da carne que traz a suculência fique dentro desse bife, tá bom? Então a gente vai fazer um intervalinho agora. Vou terminar de tirar ela aqui, deixar ela descansando e a gente volta finalizando com o ovo frito, a cebola e comendo essa delícia. Até já já! Olá! Se você quer ouvir boas histórias e ficar bem informado sobre o esporte regional, você tem encontro marcado comigo, Valdir Sabiá, todos os dias, 9h30 da noite. O programa inédito vai ao ar todas as quintas-feiras. Rede Alto Tietê, para você no seu AT Esportes.
O seu espaço para eventos, festas, hospedagem e ecoturismo é o Cantos da Mata. Ele fica em Mogi das Cruzes, mas a sua localização está repleta de natureza, canto dos pássaros, comida boa e tudo que você precisa para ficar em contato com a natureza. E nada melhor do que viver essa experiência se hospedando aqui, não é mesmo? Eu estou aqui em um dos 8 apartamentos aqui do prédio principal, super espaçosos, que acomodam de 2 até 4 pessoas. Mas o Cantos da Mata tem outros tipos de hospedagem também, para você que quer ter mais contato com a natureza. O Cantos da Mata também tem 6 eco-suítes, suítes em containers para 2 pessoas cada. Além disso, se você quer uma experiência de acampamento, tem 2 cabanas flutuantes para 2 pessoas cada e também 4 cabanas na mata, olha que legal, que acomodam de 1 até 3 pessoas. Tá esperando o que para vir conhecer o Cantos da Mata? Acesse os telefones ou as redes sociais que estão aparecendo aí para você e venha desfrutar dessa maravilha e toda a infraestrutura que o Cantos da Mata pode te oferecer. Hoje estamos na Senche, uma empresa que conquistou o coração não só dos suzanenses, como de todo o estado de São Paulo. E tudo começou fazendo alguns testes com poucas máquinas e poucos recursos, até que em 16 de agosto de 2013 foi criada por Fernando Brandão uma linha de produção de cookies. Com o passar do tempo, a empresa evoluiu, criou vários outros produtos nipônicos e para você conhecer com detalhes todo o trabalho, a gente vai te mostrar diretamente do coração da Senche, onde tudo é feito. Vamos para a fábrica. E já na fábrica da Senche, eu quero te mostrar a variedade de produtos, como gyoza, takuan, sunomono e shiromochi, que inclusive é o destaque de hoje. Você conhece esse famoso bolinho da cultura japonesa? O shiromochi simboliza união, porque o bolinho da sorte, ele é feito de grãos de arroz que quando ficam juntos, vira um só. Gostou? Então você pode adquirir os produtos da Senche nos melhores estabelecimentos do estado de São Paulo. Bom, voltamos e aí, ó, a gente já tirou o nosso bife, ele já tá aqui descansando, tá? Não vou ficar mexendo muito nele pra ele não perder temperatura também. Então vamos deixar ele aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Nessa frigideira onde a gente grelhou o bife, a gente vai fazer a nossa cebola, tá? Então eu baixo o fogo, né, porque ele tava bem alto. E aí eu vou fazer aqui a nossa cebolinha. Deixo ela pegar aqui todo o sabor desse bife, né, que tava aqui. Ó, pode ser aos poucos, tá? Ela vai ficar douradinha, mas aí ela já vai pegar o sabor aí da carne e vai ficar bem gostosa. Nessa cebola eu também lembro de temperar, tá? Então aqui, ó, salzinho na cebola, pimentinha, tá? E pronto. Não esqueçam de colocar sal na batata doce também, tá? Ó. Salzinho na nossa batata. Então a gente já tem cebola em andamento, bife descansando. Vamos fazer o quê? O ovo, né? Pra gente fazer o ovo, é muito importante a gente lembrar de que a clara, ela tem uma textura diferente da gema. Então, pra gente fazer o ovo com a gema dura, frito, bem bonito, a gema dura não, a gema mole, a gente precisa ter uma quantidade de gordura suficiente para ele não ficar, a clara não ficar em contato com a panela, com a frigideira, tá? Porque se ela fica em contato direto com a frigideira sem ter nenhuma gordura, ela fica aquela clara, parecendo clara de ovo de mentira, aqueles ovos de borracha, que você põe na boca, ela chega a ficar crocante, né? Então, essa é a principal dica para você fazer um ovo frito
perfeito e os dois ingredientes, né, os dois elementos do ovo, a clara e a gema, estejam com o cozimento correto. Outra coisa é o ovo que não foi na geladeira, tá? Já falei para vocês algumas vezes que o ovo não precisa ir para a geladeira. E quando ele vai para a geladeira, o que acontece? A casca ela é porosa, então ela vai absorvendo umidade. Sabe aquele ovo que você põe na panela e você tem que escorrer porque ele fica espirrando em você? É o ovo que já tinha sido gelado. Então toda a umidade que ele absorveu da geladeira, ele vai soltar e vai espirrar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar aqui o ovo separado, tá? A minha panela já tá no fogo e o óleo já tá meio quente porque eu usei o óleo ali da batata, né? Eu vou baixar bem e vou colocar o nosso ovo lá na frigideira, tá? E aí, gente, aqui não tem jeito. A gente tem que ficar controlando a temperatura do óleo, tá? Porque se a minha clara cozinhar muito rápido, a gema ela não vai ficar cremosa, ela vai ficar crua. E aí é diferente de ovo com a gema cremosa e ovo com a gema crua, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? A minha clara já tá dando sinais que já tá cozida. Então eu tiro um pouquinho aqui o meu ovo, deixo ele pegando só um pouquinho de temperatura, o óleo, pra dar tempo dessa minha gema ela cozinhar também, tá? Então, como que eu sei que ela tá cozida? Eu vejo que ela começa a borbulhar lá dentro, a gema. E aí ela tá pegando temperatura, ela tá cozinhando, mas ela não vai fritar, não vai cozinhar muito. Beleza? Nossa cebolinha já tá boa aqui também, vou desligar. E aí, só para dar um brilhozinho legal nessa cebola, vou jogar um fiozinho de azeite e um pouquinho de orégano. Eita, que a tampa não quer sair. E aí a nossa cebola também já tá pronta para o nosso bife. Vamos olhar o ovo. Ó, nosso ovo também, a clara já tá cozida, já começou até a dar uma douradinha em volta. E lá dentro, a gema, vocês vão perceber que ela começa a borbulhar lá dentro. Ela começa a mudar de coloração, tá? Então significa que ela também já tá no cozimento certo. Vou só tirar ele daqui e dar uma arrumada pra gente limpar, pra gente montar o nosso prato e provar essa delícia. Ó, voltamos, o ovo tá ali, a cebola, a batata e o nosso bife. Então eu vou fatiar um aqui só para vocês verem o ponto dentro, tá? Que eu falei para vocês, ó. Ele fica rosadinho por dentro e com toda a suculência dos sucos, né? Do próprio líquido da carne, tá? E aí, quando a gente corta, ó, ele não fica chorando na tábua. Então, essa é a dica para você fazer um bife a cavalo perfeito, tá? Não esqueçam de colocar sal. Eu vou provar esse daqui e vou montar o prato para vocês verem.
E é isso aí. Nosso bife a cavalo com todas as dicas e toda a técnica para você fazer um bife perfeito aí na sua casa. Agora é só a gente comer. Vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos experimentar. Deixa eu tirar aqui essa cebolinha para vocês verem aqui, ó, a textura do ovo que eu falo para vocês, ó, tá vendo, ó? Não é gema crua, é gema cremosa, tá? Então ela recebe aí, ó, o calor e fica assim, ó, cremosinho, tá? Vou pegar o bifinho. Gente, muito bom. Vocês têm que fazer em casa para vocês verem. A dica de deixar descansando é fundamental. Só não deixa descansando muito para não ficar frio, tá? E a batata, ó, crocantíssima. Perfeito. Façam. Espero que gostem. Espero que tenham gostado mais uma vez do nosso programa. E a gente se vê até o próximo Mistura Boa com mais receitas práticas e muitas dicas de cozinha para facilitar a sua vida aí na sua casa. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo.